Olá, eu sou o professor Richard Freitas, sou seu professor de ciências e hoje nós vamos corrigir as atividades da EPNP. Eu vou ler as atividades e vamos fazer alguns comentários enquanto corrigimos essas atividades. Então vamos começar. Número 1. As mudanças do estado físico da matéria ocorrem devido... Bem, os estados físicos da matéria são mantidos pela agitação entre as moléculas. Quanto maior essa agitação, mais próximo do estado gasoso ela está. Quanto menor, mais próximo do estado sólido. Então, vamos ler alternativa por alternativa. Letra A. A mudança da agitação das partículas que formam matéria. Sim. A mudança de estado físico ocorre devido à mudança na agitação dessas partículas. Partículas pouco agitadas estão no estado sólido. Partículas muito agitadas estão no estado gasoso. E partículas que não estão nem muito agitadas, nem pouco agitadas, vão estar no estado líquido. Então, resposta letra A. Questão número 2. Durante a mudança de estado físico, o que acontece? Bem, a temperatura aumenta? Não. Durante a mudança de estado físico, a temperatura não aumenta nem diminui. Há uma técnica na culinária chamada banho-maria, em que você coloca uma vasilha com água e uma panela dentro. Isso serve para que, enquanto a água ferva, você possa cozinhar alguma coisa, como por exemplo um pudim, sem ficar com um aumento de temperatura, ou seja, você vai poder cozinhar a temperatura constante. Letra B. A temperatura diminui? Não, já vimos que a temperatura não aumenta nem diminui. C. A temperatura pode aumentar ou diminuir de acordo com a ocasião? Não, a temperatura não muda. E letra D, não ocorre variação de temperatura. Número 3. O que é calor? Bem, calor é a temperatura de um corpo? Não, a temperatura do corpo mede a agitação das moléculas. B. É alguma coisa que esquenta? Não, calor é energia térmica em trânsito. C. É o grau de agitação das partículas de um corpo? Não, isso é a temperatura. E letra D. É a energia térmica em movimento. Número 4. O que é a temperatura? Bem, como diz na letra A, é a quantidade de agitação das partículas que formam o corpo. Essa é a medida da temperatura, é isso que a temperatura mede. Ela mede a agitação das partículas que formam um determinado corpo. 5. A menor parte da matéria é chamada de elemento químico. A menor parte de qualquer coisa é um elemento. Então, qual é o elemento que forma a escola? É a sala de aula, porque a menor escola do mundo vai ter que ter uma sala de aula. A matéria ela é formada de muitas coisas. A menor parte da matéria é o elemento químico, que no nosso caso nós chamamos de átomos. Número 6. Uma substância formada pela união de vários elementos químicos é chamada de composto químico. Tudo que é formado pela união de vários elementos, a gente vai chamar de composto. 7. Marque todos os átomos representados a seguir. Então, nós costumamos representar átomos por uma letra maiúscula, por exemplo, hidrogênio H, ou por uma letra maiúscula, seguido por uma letra minúscula. No caso aqui eu tenho um átomo de cobalto. Se eu fizer duas letras maiúsculas, tipo um Czão e um Ozão, eu não tenho mais um átomo de cobalto, eu tenho um de carbono e um de oxigênio. Isso me diz que eu tenho um gás carbônico, monóxido de carbono, que é um gás tóxico produzido na combustão de algumas substâncias. O gás carbônico, que é um gás, é completamente diferente do cobalto, que é um metal muito usado em baterias. Então, sempre que eu quiser ver um átomo, ou ele é uma letra maiúscula sozinha, ou ele é uma letra maiúscula com uma letra minúscula. Então vamos voltar para a questão. Marque todos os átomos representados aqui. Veja bem, todos. Então vamos lá. Primeiro, letra A,
o hidrogênio, que a gente até citou de exemplo aqui. O CO2, eu tenho duas letras maiúsculas, então ele simplesmente não é o que eu estou procurando. Eu tenho esse O sozinho, que é um átomo de oxigênio. H2SO4, não, eu tenho vários átomos juntos, o H, o S, o O, tudo maiúsculo. E esse último aqui eu tenho H maiúsculo, E minúsculo, essa é a representação do átomo de hélio. Então as respostas corretas são a C e a letra E. Vamos para o número 8. Raramente um elemento químico encontra-se isolado na natureza. Normalmente ele se encontra ligado a outros elementos na forma de moléculas. Essas moléculas também podem se agrupar. Assinale a alternativa a seguir que não correspondem à forma das moléculas se agruparem. As moléculas podem se agrupar de muitas formas. Porém, o que a gente chama aqui de elemento químico, a gente chama hoje muito comumente também de átomo. Então as moléculas podem se agrupar em substâncias, em misturas, mas não em átomos, porque os átomos são os elementos que formam as moléculas. Questão número 9. Qual das moléculas a seguir corresponde a uma mistura heterogênea? Então, gente, essa questão ela teve um erro de formulação. Então, vocês, por favor, desconsiderem ela. Tudo bem? Essa questão deveria ter sido qual das substâncias a seguir representa uma substância pura simples. Porém, eu acabei errando aqui e isso invalida a questão, então, por favor, desconsiderem ela. 10. A molécula de H2SO4 pode ser classificada como ela é formada por vários átomos diferentes, nós podemos classificar ela como uma substância composta, que é uma substância que é formada por átomos diferentes. Substâncias que são formadas por átomos iguais, nós classificamos elas como substâncias simples. Pois bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp da turma, que eu respondo as dúvidas de vocês. Até mais!